Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal e muito importante dentro da ciência, que é a genética. Então, onde que a genética está presente no nosso dia a dia? Hoje em dia, muita gente frequenta a academia. Talvez você que esteja assistindo até frequente também. E um discurso que a gente escuta frequentemente dentro da academia é o seguinte: Fulano tem uma genética muito boa. Fulano cresce rápido porque a genética dele é muito boa. E aí a gente se pergunta, tá, mas o que que é essa genética? De onde é que vem essa genética que é tão boa que faz fulano ganhar músculos rápido, crescer mais rápido, evoluir mais rápido? De onde é que vem isso? Né? O que que é isso? De onde é que vem essa genética? E é justamente isso que a gente vai introduzir, é justamente essa ciência que a gente vai entender o que é que estuda, o que é que faz e por que que ela é tão importante. Então, para iniciarmos, vamos voltar à nossa pergunta. O que é genética? Então vejam, muitas vezes na vida de vocês, com certeza, olhando até mesmo para a família de vocês, né, que está em casa, vocês já devem ter se perguntado, como que pode pessoas da mesma família se parecerem tanto? Você sabe que elas são da mesma família. Você sabe que tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, que os filhos vêm do pai e da mãe. Mas por que eles se parecem tanto? O que é que tem que faz eles se parecerem? Então aqui eu trouxe duas imagens de duas famílias, né? E é para a gente ver a semelhança entre as pessoas e a gente começar a refletir. Por que isso acontece? Né? Por quê? Por que você é tão parecido com sua mãe, cara? Por que você é tão parecido com seu pai? Por que isso acontece? Então aqui a gente tem as imagens mais abrangentes, né? Assim, maiores para a gente ver melhor. Então olha aqui, ó, a menininha com a mãe. Veja como é semelhante, né, os traços do rosto. Ó. A menininha com o pai. O menininho com o pai, com a mãe. O menininho com a irmã, né? Todos muito semelhantes. A mesma coisa acontece aqui, ó. O menininho com o pai dele. O menininho com a mãe. Ó, se você buscar, tem muita semelhança nos traços do rosto, nos sorrisos. Então, por que isso acontece? Né? E a genética é a ciência que estuda justamente isso. E para a gente começar a engatinhar, né, para entender por que isso acontece, a gente vai falar de um cara chamado Gregor Johann Mendel. Esse cara aqui bonitão e muito elegante é conhecido como o pai da genética moderna. Por quê? Porque ele foi o primeiro a tentar entender o porquê que isso acontece. O porquê que os indivíduos compartilham características dos seus pais. Por que isso acontece? Ele foi o primeiro que estudou isso. E ele estudou isso através de um experimento que ele fez com umas ervilhas. Olha só, então ele trabalhava ali num mosteiro, né, ele cuidava de um jardim e ele cultivava algumas ervilhas. Então ele pensou assim: olha, eu tenho aqui no meu jardim ervilhas amarelas, que só dão ervilhas amarelas. Mas eu também tenho ervilhas verdes que só dão ervilhas verdes. O que é que acontece se eu cruzar elas duas? Então foi isso que ele fez. Ele pegou uma ervilha amarela e cruzou ela com uma verde. A essa geração dessas duas ervilhas ele deu o nome de geração parental, que são os pais, né? Foi a primeira geração. O que ele teve como resultado foram duas ervilhas amarelas. Então de cara ele percebeu. Ele disse assim, ó: olha, eu cruzei uma ervilha amarela com uma verde e só nasceram ervilhas amarelas. Existe alguma coisa nessa ervilha amarela que faz com que a cor verde seja mascarada e a cor amarela domine. Essa foi a primeira coisa que Mendel percebeu. Só que ele não se satisfez com isso. Ele também cruzou os descendentes entre si. Então, ele pegou essas duas ervilhas amarelas, que foram as filhas, né, dessa geração parental, e cruzou elas entre si. E o que ele viu foi que nasceram três ervilhas amarelas e uma verde. Então logo ele percebeu também que a cor verde ela não deixou de existir. A cor verde ela sempre esteve aqui. Ela só foi mascarada. Dentro desse experimento, Mendel percebeu o seguinte: existe algum fator que o pai doa
e que a mãe também doa para os filhos, e esses dois fatores juntos expressam as características no filho. E aí ele postulou a primeira lei dele, que foi a lei da segregação, que diz exatamente isso. Olha, o pai ele dá um fator dele para o filho, que ele não sabia o que era esse fator. Posteriormente, se descobriu que eram os genes. O pai dá um fator dele para o filho e a mãe dá um fator dela para o filho também. E esses dois fatores juntos determinam a característica dos filhos. Então, as características que estão presentes nos descendentes vêm diretamente dos pais, que são esses fatores, que são os alelos, que são os genes, que a gente vai ver o que são posteriormente, porque o Mendel ainda não sabia. E aí, o Mendel também, depois de descobrir isso, ele pensou, mas será que esses fatores, será que essas características, elas se expressam? Será que características diferentes se expressam ao mesmo tempo, da mesma forma, ou acontece de forma independente? Por exemplo, será que a cor e a espessura da superfície da ervilha, será que elas se expressam da mesma forma ou acontece de forma independente? Então ele fez um experimento e ele viu que as cores das ervilhas eram passadas de um jeito e a superfície, né, a rugosidade da superfície da ervilha era passada de outro. Então ele postulou a segunda lei dele, que foi a lei da segregação independente, que diz assim: os fatores eles se expressam nos descendentes, mas de forma independente. Então, a cor está acontecendo aqui, tá? A cor da ervilha está acontecendo aqui de um jeito, e a rugosidade da superfície da ervilha acontece de outro, de forma independente. Aí estão as duas leis de Mendel, que posteriormente a gente vai aprofundar. Tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que foi. E aí vem a nossa dúvida, né? O que seriam esses fatores, né, que o Mendel falava? O Mendel ainda não sabia o que eram esses fatores, porque só foi descoberto que eram estudos posteriores, estudos com uma tecnologia mais refinada. Mas hoje a gente já sabe que esses fatores são os alelos. Então, o que é que são esses alelos? Olha só, a gente tem aqui o cromossomo da mãe. O cromossomo nada mais é do que o DNA condensado. Então, o DNA se liga a algumas proteínas se ligam ao DNA, melhor dizendo, essas proteínas se chamam estonas, tá? E elas fazem com que o DNA fique condensadinho para que ele caiba no núcleo da célula, porque o DNA é uma molécula muito grande. Então, quando o DNA está condensado, ele se chama cromossomo, tá bom? Então, aqui a gente tem um cromossomo, que é o DNA, e dentro desse DNA, a gente tem vários nucleotídeos. Nucleotídeos são o quê? São aquelas letrinhas que a gente já viu em algumas aulas anteriores. Adenina, timina, guanina, citosina, ATCG, né? Tem uma sequência dessas letrinhas aqui dentro e essas letrinhas, elas comunicam a característica que vai ser passada, tá bom? Então, o que é que acontece? Aqui tem o DNA, que é formado por essas letrinhas, uma sequência dessas letrinhas, e cada sequência dessas letrinhas forma um gene. Então, os genes são o quê? São pedacinhos que contendo informações dentro do DNA. Então, o DNA é dividido, né? Várias dessas sequências dessas letrinhas são divididas e formam os genes. E dentro desses genes, a gente também tem outras variações. Então, vamos dar um exemplo, uma analogia. Eu vou fazer uma analogia aqui com vocês para vocês entenderem melhor. Pensa que o DNA ele é um livro de receita, tá bom? Um livro de receita de comidas. Dentro desse livro de receita, você tem receita para bolo, você tem receita para pastel, você tem receita para outros salgados, tá bom? E dentro dessas receitas, você tem variações. Então, você pode fazer um bolo de chocolate, um bolo de laranja, um bolo de trigo. Você pode fazer, existem variações. Da mesma forma, acontece no DNA com as características que são expressas. Então, o DNA ele é o grande livro de receita de características do nosso corpo. Os genes são cada característica separada. Então, a gente tem o gene para a cor dos olhos, o gene para a cor do cabelo, o gene para o formato do nariz, enfim.
E o que é o alelo? O alelo é uma variação dentro do gene. Então, dentro do gene para a cor dos olhos, você vai ter o alelo para a cor dos olhos azuis. Você vai ter o alelo para a cor dos olhos castanhos. E são justamente esses alelos que o Mendel descobriu que existiam quando ele fez o experimento das ervilhas. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem que o cromossomo da mãe possui o alelo para os olhos azuis dominante. Tá vendo o A maiúsculo? Da mesma forma que tinha nas ervilhas aqui, ó. A ervilha amarela era dominante, lembra? Olha o V maiúsculo aqui, ó. Então, nesse exemplo aqui, os olhos azuis é uma característica dominante. E os olhos castanhos que vêm do pai é uma característica, ó, recessiva. Então, o que aconteceria aqui? Se a mãe passasse esse alelo dominante para o filho e o pai passasse esse alelo recessivo para o filho, a característica que o filho ia expressar eram os olhos azuis, era a cor azul dos olhos. Por quê? Porque era uma característica dominante. Isso é hereditariedade. É a transmissão de características dos pais para os filhos. Foi isso que o Mendel percebeu com as ervilhas. Então aqui a gente tem um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo, né? Uma árvore genealógica. Então a gente tem aqui os avós, né? Nessa árvore aqui seriam os avós, que tiveram filhos, passaram a sua carga genética para os seus filhos se casaram e tiveram filhos também, e passaram a carga genética deles para os seus descendentes, ó. Então essa carga genética sempre passa adiante. É por isso que há a semelhança entre pessoas da mesma família, porque é uma carga genética que passa dos pais para os filhos. Outra importante descoberta, né, com a genética foi a questão da variação genética, a variabilidade genética. Então, a variabilidade genética é um importante processo que garante a sobrevivência e adaptação das espécies. A gente vai ver isso mais a fundo, de uma maneira mais completa, quando a gente for falar de seleção natural. Então, quando a gente fala de seleção natural, que a gente vê essa importância aqui da sobrevivência, da adaptação. Mas a gente já consegue ter uma ideia de agora. Então, olha aqui essa imagem que eu trouxe para vocês. Ó. A gente tem aqui 3 pinguinzinhos, né? Que são bem parecidos, ó, se você parar para prestar atenção. São muito parecidos entre si. Porém, por mais parecidos que eles sejam, assim, por fora, né? Por mais que as características externas deles se pareçam, eles não são iguais geneticamente falando, tá bom? Então, eles têm variação, existe variação genética entre eles. Existe variação genética entre cada indivíduo, por mais parecido que seja. E isso implica numa melhor chance de sobrevivência e de adaptação. E isso a gente vai ver o porquê acontece na aula de seleção natural. Mas é só para provocar vocês, para vocês começarem a se perguntar por que isso acontece, né? E aí, quando a gente for falar de seleção natural, esse processo vai ficar bem mais claro por que acontece, tá bom? E bom, gente, agora que a gente já viu, né, qual que é a importância da genética, o que a genética estuda, quais são a importância dela, né, para as nossas vidas, para a vida de todos os seres vivos no geral, né, agora é a hora de vocês colocarem a cacholinha de vocês para funcionar, né? Então, vamos praticar. Qual que é a missão de vocês? Vocês vão escrever um textinho, não precisa ser muito grande, tá? De 10 a 15 linhas, ali dizendo tudo que vocês aprenderam com essa aula. Por quê? Porque quando você força a sua mente a se lembrar do que você aprendeu durante a aula, você fixa o conhecimento. E quando você escreve, você estuda 2 vezes, porque você está pensando e ao mesmo tempo está escrevendo. Então, essa é a missão de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficaram dúvidas, anotem que nas próximas aulas vocês tiram elas com o professor, tá bom? Muito obrigado e até mais.